Aleluia. Feche os teus olhos e vamos agora deixar o nosso pensamento livre para que Deus possa trazer aquilo que Ele tem para nós nessa noite. Eu sempre digo que para cada dia que nós nos reunimos, Deus tem uma continuidade da porção para as nossas vidas, porque Ele está nos construindo segundo a sua imagem, segundo a semelhança. Nós não estamos terminados, nós estamos sendo construídos pelo Senhor. É muito doido a forma com que Deus fala conosco. Na palavra diz que Ele já terminou tudo antes de começar. E na palavra também diz que nós estamos em processo nele. Então a palavra está dizendo que Ele já terminou toda a obra dele nas nossas vidas. Mas nós precisamos percorrer o caminho e passar pelos processos para sermos aprovados e alcançar aquilo que Ele já preparou para as nossas vidas. Então eu digo que nós estamos em processo, nós estamos sendo trabalhados pelo Senhor e cada dia Ele coloca algo em nós e também Ele tira algo de nós. E geralmente aquilo que Ele tira de nós não são coisas que nos fazem falta, mas na verdade são coisas que ocupam lugares os quais Ele necessita, Ele precisa trabalhar e tocar para que nós sejamos alinhados segundo o seu propósito. É por isso que nós dizemos que cada vez que nós viemos para um ambiente de culto, nós temos que vir dispostos a perder. Porque quando nós perdemos, nós ganhamos. A matemática do céu ela é diferente. Quando nós estamos ganhando, nós estamos perdendo, mas quando nós estamos perdendo, nós estamos ganhando. Porque tudo aquilo que nós perdemos para o Senhor, nós ganhamos o Senhor. Então é de suma importância que o nosso coração esteja disposto a perder. É de suma importância que nós estejamos dispostos a sermos confrontados pela palavra do Senhor. É de suma importância que nós estejamos dispostos a sermos tocados em lugares aonde ainda não fomos. É de suma importância que nós, num ambiente como esse, venhamos nos despojar e abrir a porta para que Ele entre, para que Ele trabalhe e para que Ele faça a sua vontade nas nossas vidas. E se nós entendermos isso, nós não ficaremos armados, preocupados com o que vai acontecer, mas a nossa preocupação será: Senhor, o que eu posso te dar? O que eu posso te dar por tudo que Tu és, Senhor? E na verdade o que eu posso dar para um Senhor que tem tudo é um coração contrito e quebrantado. São mãos limpas e um coração puro. É eu apresentar ao Senhor as minhas mãos limpas e um coração puro, disposto a ser trabalhado e a ser moldado por Ele. Então quando eu chego perante o Senhor, o que eu posso dar a um Deus que tem tudo, eu posso dar um coração contrito e quebrantado. E sabe por que eu posso dar? Porque Ele disse que é um coração contrito e quebrantado, Ele não negará bem algum. E se nós chegamos até Ele com um coração contrito e quebrantado, é impossível que nós não sejamos trabalhados e mexidos por Ele, dentro da proporção e da porção que Ele espera que nós sejamos mexidos. Eu sempre digo que Deus tem algo para fazer em nós. E Deus nunca fará através de nós sem primeiro fazer em nós. Então a verdade é que a nossa oração precisa ser alinhada ao propósito do Senhor. Nós não podemos orar pedindo para Deus para fazer as coisas. Nós temos que orar pedindo para Deus fazer em nós, para que através de nós seja feito aquilo que Ele disse que faria. Nós temos que estar disponíveis e dispostos a sermos trabalhados pelo Senhor, a sermos confrontados pelo amor do Senhor. Aleluia. Feche os teus olhos agora. Vamos orar e adorar ao Senhor. Ore por mim para que nessa noite eu consiga liberar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Ore para que o Senhor traga a sua palavra para nós e nós sejamos trabalhados pelo seu Espírito. Vamos orar para que o Pai adentre os nossos corações e possa tratar-nos segundo a medida para essa noite. Pai, nós somos gratos a Ti. Gratos pelo Teu amor, gratos pela Tua graça, gratos pelo Teu favor, gratos porque somos amados pelo Senhor. Gratos porque fomos alcançados pelo um amor tão sublime, tão grande e tão poderoso. Sublime a ponto, Senhor, de entender as minhas mazelas e assim mesmo me amar, Senhor. E tão grande a ponto de me resgatar das garras do pecado e do inferno e me levar para a Sua maravilhosa luz. Ah, Pai, nós Te amamos. Se nós temos algo a dizer para você nessa noite é que somos gratos a Ti. Não temos, Senhor querido, o que pedir, porque não temos nada a pedir, somente temos gratidão em nosso coração.
Porque Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador. E o maravilhoso de tudo, Senhor, é que o Senhor olhou dos altos céus e nos escolheu, nos elegeu, nos guardou, nos predestinou antes da fundação desse mundo para sermos Teus filhos, amados, remidos, filhos amados e remidos pelo Teu sangue, escolhidos para fazer o Teu nome conhecido. Ah, Senhor, nós Te amamos, nós rendemos o nosso coração a Ti, nós rendemos o nosso pensamento a Ti. Nós jogamos ao chão, Senhor querido, toda a prepotência e orgulho e nos rendemos à Tua vontade e à Tua palavra. Nos rendemos ao que Tu tens para fazer nessa noite, rendemos este lugar e nos rendemos, Senhor, em adoração a Ti, nos sujeitamos a Ti, Senhor. Nós queremos nos colocar, Senhor, em sublime temor na Tua presença, para que o Senhor faça em nós, para que o Senhor realize o Teu plano perfeito em nós, para que o Senhor, que todo o Seu projeto se cumpra nas nossas vidas. Nós não oramos, Pai, nessa noite para que coisas que somente alegram o nosso umbigo se concretizem. Mas nós oramos essa noite para que coisas que alegram o Teu coração tornem-se verdadeiras em nós. Ah, Senhor, nós chamamos a existência nessa noite, Pai, uma presença transformadora para este lugar. Nós chamamos a existência nessa noite um confronto na nossa mente, que a nossa mente seja confrontada pela mente de Cristo e nós sejamos alinhados pela mente do Senhor. Leva a nossa mente cativa, Senhor. Nos leva cativa ao conhecimento da Tua vontade. Que todo o Seu espírito de distração do nosso meio se retire em nome de Jesus. Nós não convidamos a você que se retire, nós ordenamos a você. Nós oramos, Pai, para que nós sejamos alinhados e para que o Teu Espírito fale ao nosso coração, para que o Teu Espírito ministre ao nosso coração, segundo a medida que Tu tens para nós, que possamos ser trabalhados, alinhados e ministrados, para que o Teu nome seja glorificado. Não queremos ser ministrados e trabalhados para que a glória seja nossa, não, nós queremos que toda a glória seja para Você, Senhor, porque Tu és digno, Senhor, de receber honra, glória, louvor. Tu somente és digno, Senhor, no nome do Teu Filho Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Diga aleluia. Sente-se, querido. Aleluia. Aleluia. A igreja do Senhor nesses dias está entrando em alguns lugares em que nós, por muito tempo, ouvimos os nossos pais, os nossos avós falarem. E antes os nossos avós, os nossos bisavós falavam, e os nossos avós esperavam e construíam esse desejo de espera e de esperança no coração dos nossos pais. E os nossos pais desenvolveram esse desejo no nosso coração. E é por isso que estamos aqui. Porque o que tem que haver no nosso coração é a esperança do grande dia do Senhor para as nossas vidas e do grande dia em que o Senhor cumprirá em totalidade tudo aquilo que Ele disse a nosso respeito e a respeito de Sua igreja. Então, na verdade, o que precisa ser gerado em nós como igreja hoje, nós precisamos olhar as Escrituras e começar a entender em que tempo que estamos vivendo, para que a partir do entendimento do tempo que estamos vivendo, nós possamos desenvolver um coração segundo e disposto a obedecer aquilo que Deus precisa para esse tempo. Então eu creio que nesse tempo a igreja precisa estar com o coração inteiro, não pela metade. Nós precisamos ser inteiros e intensos na obra do Senhor, no sentido de nos entregar e permitir que Ele faça toda a sua boa obra em nós. E quando nós nos dispomos a ser inteiro e intenso também, nós estamos nos dispondo a entrar em lugares de guerras violentas que ocorrem dentro de nós contra nós mesmos. Porque na verdade, as nossas maiores lutas são contra os nossos desejos, as nossas vontades, são contra os nossos sonhos, contra aquilo que almejamos. As nossas maiores batalhas não estão fora. As nossas maiores batalhas, elas se encontram dentro de nós, na nossa mente. Eu nunca vou conseguir prosperar fora sem que primeiro eu prospere dentro.
Eu nunca vou conseguir solucionar as coisas fora, sem que primeiro elas sejam solucionadas e colocadas em ordem dentro de mim. É por isso que o trabalhar de Deus sempre será de dentro para fora. Deus nunca trabalha com aquilo que estamos vendo. Deus sempre está trabalhando com aquilo que nós não estamos vendo, mas que o seu Espírito está percebendo e nos dizendo que precisamos nos sujeitar a ser trabalhados nesse lugar. Então nunca o trabalho de Deus vai ser de fora para dentro, sempre será de dentro para fora. E na grande maioria das vezes o trabalhar de Deus em nós, ele não é visível aos outros, mas é sentido em nós, e nós percebemos que estamos sendo alinhados e trabalhados pelo Senhor. E a postura da igreja desses dias precisa ser uma postura que esteja disposta a se entregar e a morrer pela palavra do Senhor. Eu acredito que a postura da igreja nesses dias, ela vai voltar a ser como a postura da igreja primitiva, do princípio, a igreja de Atos. Mas com um detalhe: a postura da igreja nesses dias, em movimentação, em sinais, em poder, como as Escrituras dizem, será maior do que naqueles dias. E quando nós falamos que a forma de movimentação, o poder em que vamos operar como igreja será maior do que aqueles dias, o nosso coração se alegra. Mas também a nossa responsabilidade para com Deus será maior do que naqueles dias. E quando nós olhamos para aqueles dias, nós vemos um povo alinhado com Deus, um povo entregue ao Senhor. E nós ficamos olhando e lendo Atos dos Apóstolos, dizendo: uau, como nós podíamos ser essa igreja. Sendo que o desejo de Deus é que nós sejamos uma igreja mais forte, que se mova mais em poder do que essa. E quando eu leio essas coisas, eu entendo, eu começo a perceber uma coisa. Eu entendo que, assim como aquela igreja se entregou por inteiro e se moveu da forma que se moveu, eu preciso entender que eu preciso me entregar por inteiro nesses dias. A palavra diz que os dias são maus. E por que são maus? Porque o mundo, o poder desse mundo, ele reluta para destruir todo o conceito estabelecido acerca de Deus. Esse mundo, ele luta e ele se envolve, ele entra dentro da igreja tentando desconstruir fundamentos estabelecidos pelo Senhor. Eu tenho dito que não houve um tempo tão terrível como os dias que estamos vivendo, em que a igreja precisa voltar a trabalhar os fundamentos para que ela não se perca. Porque o que mantém uma estrutura, o que mantém um edifício, não é a beleza que todos veem, mas se o fundamento está bem guardado, bem feito. Eu falava com um pastor, amigo meu, dos Estados Unidos, há 2 semanas atrás, e nós conversávamos a respeito de algumas coisas. E nós falávamos sobre fundamentos, princípios básicos do Evangelho. E nós conversando sobre isso, ele me falava: Isaías, você não imagina como está precário essa questão de fundamentação e de princípios básicos do Evangelho aqui. Eu falei: não pode, não é possível. Veio daí para cá, como que está assim? Ele falou: você não tem noção o quanto nós precisamos começar com as pessoas aqui de novo do leite. E por quê? Porque em algum momento nós deixamos o padrão do céu, entramos no padrão da terra, e nós andamos segundo o conselho desse mundo. A igreja começou a andar segundo o conselho desse mundo. E por quê? Porque a igreja passou a amar o mundo. E quando nós amamos, nós construímos altares e nos sujeitamos para aquilo que o nosso coração está amando. Se o nosso coração ama o mundo, nós faremos altares para o mundo. Se o nosso coração está voltado ao mundo e amando as coisas desse mundo, nós construiremos bezerros segundo as nossas necessidades. Porque se o meu coração não ama ao Senhor, eu não vou ter prazer na lei do Senhor. Para que eu tenha prazer na lei do Senhor, eu primeiro preciso amá-lo. Porque a partir do amor que eu tenho pelo Senhor, eu gero o prazer de estar com Ele. Não é um peso passar 2 horas de oração. Não é um peso passar horas lendo a sua palavra.
Não é um peso estar reunido em comunhão entre os irmãos. Não, não é um peso. Por quê? Porque eu amo ao Senhor. E porque eu amo ao Senhor, Ele se tornou a prioridade da minha vida. Queridos, entendam uma coisa. Se Deus não tiver a primícia dentro de você, não adianta Ele ter o resto de você. Se Deus não tiver a totalidade do teu coração, não adianta você dar o teu dinheiro para Ele. Se Deus não tiver a totalidade do teu coração, não adianta você dar 1 hora do teu dia para Ele. Não, não, não. Você está se enganando a si mesmo. O que Deus precisa nesses dias de uma igreja que volte a amá-lo e volte a queimar no seu coração o desejo de estar com Ele. Aí você pergunta para mim, estar para quê? Por estar, irmão. Quando eu saio com a minha esposa, eu não pergunto para ela para que nós vamos sair, eu saio para estar com ela. E para quê? Para a gente caminhar. Esses dias nós saímos, eu e a Dani pegamos o carro para sair, para ter um tempo, vamos estar junto. E nós entramos no carro, começamos a andar, um olhou para cá do outro, para onde nós vamos? Falei, não sei. O que nós vamos fazer também? Não sei, mas o importante é que nós estamos juntos. O prazer da companhia, o prazer de estar junto, não importa para onde eu estou indo, onde que eu vou, não, eu quero estar com você. É esse coração que nós precisamos voltar a ter pelo Senhor, o prazer de estar com Ele, sem interesse o que vamos ganhar, sem interesse para onde nós estamos indo, se é para um lugar de destaque, se nós estamos escondidos atrás das cortinas, se é um lugar que nós vamos ser apresentados para que muitos nos conheçam, ou se é um lugar que nós vamos ser sacrificados. Mas é o desejo de caminhar com Ele, estar com Ele independente de um coração voltado a somente querer coisas. É aquele amor genuíno e verdadeiro. É aquele amor que constrange a nós mesmos porque nós amamos ao Senhor. Essa é a postura da igreja dos últimos dias. Uma igreja que está se apaixonando novamente pelo Senhor. Uma igreja que está deixando de viver a sua vida para viver a vida do Senhor. Uma igreja que tem prazer de estar entre os irmãos, porque sabe que quando estamos entre os irmãos, há um derramar do Senhor e uma revelação dele sobre a movimentação da sua igreja. O nosso maior trabalho nesses dias, queridos, não é evangelizar o mundo. O nosso maior trabalho nesses dias é tirar o mundo de dentro da igreja de Cristo. Porque ele entrou sutilmente. Ele foi entrando devagarinho. Ele não meteu a porta, ele foi entrando devagarinho. Nós fomos negociando coisas simples e de repente nós estávamos negociando coisas profundas. E o que faz chegar a esse entendimento? É porque o amor se esfriou. Porque chegará um dia em que o amor de muitos se esfriaria. E eu ouso a dizer que esse dia chegou. Porque nós estamos frios. E por estarmos frios, aquilo que antes valia tanto a pena, hoje parece que não vale mais a pena. Por estarmos frios, nós começamos a criticar tudo, dizer que tudo é religião. Por nós estarmos frios, nós perdemos a devoção, um coração devoto ao Senhor, o desejo de estar com o Senhor, o desejo de fazer a sua vontade. Na verdade, o que nós precisamos é voltar para o Senhor. É entregar novamente o nosso coração sem reservas para Ele. É parar de colocar desculpa sempre à frente. Geralmente nós vamos para o Senhor, a nossa oração é o seguinte: Senhor, eu não consigo mais caminhar, eu não consigo mais confiar. Porque eu fui ferido. Porque alguém me feriu, alguém me machucou. Porque eu acreditei e aquele fulano me derrubou. Ele me esfaqueou pelas costas. E agora eu não vou mais fazer. Agora eu vou construir um muro na frente, eu só vou deixar entrar quem eu quero. Agora eu vou manipular as minhas relações para que eu não me machuque.
Na verdade, quando nós fazemos isso, nós não estamos nos guardando e não nos protegendo, nós estamos nos matando, porque nós estamos fechando um lugar onde nós temos livre acesso ao Senhor e ao tratamento. Querido, qual é o remédio que cura a picada da cobra? Qual é? O próprio veneno. E se você ficar matando a cobra que te picou, talvez você não tenha cura. O que nós precisamos é ter um coração sujeito, é não mais chegar ao Senhor apresentando as nossas mazelas e feridas, mas chegar até o Senhor e dizer: Senhor, eu estou ferido, mas Tu és um Deus que sara. E eu estou disposto a caminhar mais uma milha. E se durante essa milha alguma coisa acontecer, eu me disponho a caminhar mais uma. E se nesse caminho acontecer alguma coisa, eu me disponho a abrir mão da minha capa. Aí se eu ficar sem a capa, eu me disponho a abrir mão da minha túnica também. Para quê? Para que em tudo o Teu nome seja glorificado. Cada dia que passa, irmãos, e cada momento que se abrevia da volta do Senhor, eu percebo o quanto é importante aquilo que o Senhor disse, que nós precisamos morrer para que a vida de Cristo viva em nós. Porque nós vivos sempre temos ideias acerca de tudo. Nós temos ideia acerca de tudo, verdades acerca de tudo, razão acerca de tudo. Nosso pensamento sempre está à frente, nós sempre sabemos mais. E sempre nós somos mais machucados do que o outro. Às vezes a gente se pegava, hoje não mais, mas às vezes a gente se pegava conversando com o irmão, disputando quem foi mais ferido. Quantos se magoaram? 10, hein? Comigo foi 12. Ah não, deixa eu lembrar, comigo foi 15. Não, eu também lembrei, foi 20. Nós não sentamos mais para salmodiar e cantar louvores ao Senhor. A igreja desses dias tem sentado com telha nas mãos para raspar as feridas. E por quê? Porque ela está leprosa. E por que ela está leprosa? Porque ela amou mais o mundo. O que Deus quer é que nós como igreja sentemos, tenhamos comunhão para salmodiar e cantar louvores. Não é para reclamar. Não é para raspar a ferida um do outro. Ah, pastor, mas eu estou ferido. Querido, Deus pode te curar. É só você abrir mão da ferida. Ah, pastor, eu quero ser curado dessa ferida. Então deixa Deus arrancar o band-aid daí de cima, irmão. Ah, mas vai doer, vai, bastante, mas vai sarar. Eu me lembro que quando nós éramos criança, a mãe vinha com aquele vidrinho, que só de olhar você falava que parou a dor na hora. E quando ela falava aquele nome mágico, metiolate, a gente falava: parou, sarou. Não sarou não, está sangrando. Não, mas já parou. E ela dizia: não, tem que passar metiolate, porque metiolate cura. Mas dói, mãe, mas cura. E quando passava aquele negócio, não funcionava mesmo. Criava a casca em cima do arranhão da ferida, depois passava de novo, arrancava a casca velha e criava uma casca nova, e quando se via estava tudo bom. Ardia, mas curava, doía, mas curava. O problema da geração desses dias, dessa geração, é que ela quer ser curada, mas não quer passar pelo processo da dor. Querido, não tem cura sem o processo da dor. Não tem cura sem o processo da entrega. Não tem cura sem o processo da submissão. E por que a igreja precisa ser curada? E por que a igreja está leprosa? Porque ela se permitiu estar doente. Nós vemos nos 5 livros da Bíblia, Deus falando acerca do seu povo, livrando o seu povo, abençoando o seu povo, declarando promessas sobre o seu povo, dando terra para o seu povo, dando riqueza para o seu povo, dando prosperidade para o seu povo, dando alimento para o seu povo. Mas em algum momento o seu povo abandonava a fé. Eles tornavam-se o quê? Leprosos pelo pecado. E quando eles abandonavam a fé, deixavam de amar o Senhor, viviam as suas vidas segundo os seus desejos e vontades, eram prostituídos pelos deuses dos outros povos, os quais o Senhor tinha dito a eles que não se misturassem. O que eles faziam? Eles começavam a encontrar um culpado. Não era eles, mas era Deus. Em algum lugar Deus errou. E por quê? Porque quando se está na abundância e na bonança, se esquece quem te levou até lá.
A igreja de Atos, ela era perseguida, mas ela era apaixonada pelo Senhor. E quanto mais perseguia aquele povo, mais aquele povo crescia e se multiplicava. Eu fico pensando, será que nós precisaremos ser perseguidos para voltar a sermos fervorosos? Será que vai precisar acontecer isso? Será que nós vamos ter uma igreja tão dura como Israel foi? De ter um coração endurecido, de não se voltar ao Senhor e reconhecer o nosso pecado? Essa tem sido a minha pergunta nesses dias. Qual é a postura que eu preciso adotar? A primeira postura que eu preciso adotar é não amar esse mundo. E quando eu falo sobre não amar esse mundo, não estou falando sobre o planeta. Eu estou falando sobre o sistema que governa tudo. E se nós não entendermos isso, nós vamos criar os nossos filhos. Vamos desenvolver os nossos negócios baseados no sistema desse mundo. E por que vamos fazer? Porque de alguma forma somos beneficiados por isso. Enquanto que o Evangelho do Senhor nos ensina que nós precisamos aprender a perder. Há uns meses atrás nós entramos em algumas questões aí. E eu fui orar, falei para o Senhor, falei, Senhor, de novo, Senhor. De novo. Ah, dessa vez não pode ser, agora eu vou para cima. Vou resolver esse negócio. E você fica uma hora choramingando para Deus. Para ver se Deus fica com dó de você. Você explica tudo o que aconteceu, que você é o marginalizado da situação. E depois de uma hora você para ouvir Deus. Deus fala para você bem assim, sofra o dano. Você ora uma hora para convencer a Deus, para Ele não dizer aquilo que você sabia que Ele ia dizer. Porque quando Ele te responde é porque Ele já disse. Ele só está te respondendo porque você não quis ouvir. Quando nós vamos orar acerca de alguma coisa que nós sabemos o que fazer, nós vamos orar sabendo o que temos que fazer. Ele já disse, nós só queremos que Ele desdiga. Nós fazemos aquela oração intercessória dizendo, Senhor, diz o que você disse. E por quê? Porque o nosso coração precisa receber algo que anime a nossa alma. E quando nós terminamos a nossa oração, Deus diz a mesma coisa que disse antes. Porque a palavra dele não muda. A questão é o quanto nós estamos dispostos, nesse tempo que estamos entrando como igreja, de perder. De abrir mão da razão. De abrir mão de estar certo. Ah, pastor, você acha que é fácil? Não é fácil, eu sei que não. E sabe por que não é fácil? Porque nós deixamos o sistema desse mundo governar as nossas atitudes. Porque nós deixamos o sistema desse mundo dar parâmetros para nós julgar a causa. Porque era fácil para a igreja do primeiro século perder, porque eles estavam sujeitos ao senhorio de Cristo em totalidade. Eles eram unânimes no temor. Eles eram inteiros no temor. E o temor os levava a caminhar debaixo da lei do Senhor. Sabe o que vai fazer o nosso coração voltar ao Senhor, queridos? Inteiro é o temor do Senhor. A palavra diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer ser sábio? Tema ao Senhor. Quer ser sábio? Fale pouco e ouça mais. Quer ser sábio? Aprenda a perdoar. Aprenda a servir aquele que te persegue. Aprenda a andar 1 milha, 2 milhas com Ele. O que nós precisamos é parar de permitir que o sistema mundano governe as nossas atitudes. As nossas decisões precisam ser pautadas na palavra. Não existe outra coisa a não ser a palavra do Senhor. Abra a tua Bíblia comigo em 1 João. 1 João 2. Aleluia.
Por favor, querido, não se distraia. João 2, versículo 15. João 2,15 diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. É interessante que 1 João não nos dá uma opção, mas nos dá uma ordem. Aqui não é uma opção, aqui é uma ordem do Senhor. Não tem como eu amar ao Senhor e amar o mundo. Não existe como você andar em cima do muro. Você precisa tomar uma decisão. Ou eu amo o mundo ou eu amo ao Senhor. Ou é o sistema do mundo que governa a minha caminhada, ou é o meu sistema que governa a minha caminhada. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Fala de um sistema e daquilo que ele oferece para poder ganhar o teu coração. Todo sistema te oferece algo, e a partir do momento que você recebe aquele algo, você torna-se escravo daquilo que você recebeu. E você passa a trabalhar para aquilo, por quê? Porque você não quer perder. E por que isso? Porque nós nos sujeitamos a ser guiados por um sistema que não é do Senhor. Eu acho interessante como funciona o reino de Deus. Quando Deus cria todas as coisas, Ele cria o jardim do Éden. Eu fico lá chapando coco em Gênesis. E Ele cria o Éden, Ele prepara tudo, deixa tudo bonitinho. Ele fala para o homem: vê o jardim do Éden. Vi, Senhor, que bonito então. Está vendo toda a terra? Que grande, nossa, que planeta maravilhoso. Tudo que você está vendo aqui, você precisa desenvolver ali. Precisa cultivar, plantar, trabalhar, funcionar para fazer com que o meu nome seja glorificado em todas as coisas. E sabe o que é interessante disso? A forma com que Deus faz, Ele nos dá um modelo e nos pede para seguir e partir. A partir daquele modelo nós construímos todas as coisas. E a partir desse modelo nós desenvolvemos o seu trabalho. Ele não nos dá uma coisa para trocar conosco, mas Ele nos dá um propósito de vida a ser seguido. Você já se perguntou por que alguém que conquistou tudo na vida, e um certo dia resolve tirar sua vida? Eu estava em Santa Catarina ano passado, e foi ano passado? Acho que foi ano passado, ano retrasado, nós estávamos lá, próximo a Balneário Camboriú. E naquele dia, um milionário no Brasil se jogou do prédio dele e se matou. Não era nem milionário, era mais que milionário. E a pergunta das pessoas: como que um cara desse, com tudo que tinha, com tudo que tem, não tinha dívida nenhuma, estava próspero, ganhando muito dinheiro, resolveu se matar, é novo ainda? E por quê? Porque tudo que ele tinha para alcançar, ele alcançou, ele não tinha mais perspectiva de vida. É por isso que os nossos olhos precisam estar atentos e colocados e fixos no autor e consumador da nossa fé. Porque Ele é a esperança da nossa vida. Ele é quem vai concluir todos os nossos dias. É por isso que você não tem que ter pressa para conquistar coisas hoje. É por isso que você não precisa ter pressa para alcançar lugares hoje. Você precisa estar com os seus olhos fixos no autor e consumador da sua fé. E por quê? Porque Ele vai trazer clareza à tua movimentação, vai trazer tranquilidade ao teu coração. Você vai respeitar os processos, se sujeitar, e na medida que Ele foi te dando as coisas, você vai alcançando. Sabe o que tira o nosso sono, irmãos? É quando nós queremos comer uma porção que não nos está proposta para aquele tempo. Quem já comeu uma feijoada à meia-noite e foi dormir e dormiu bem? Sim ou não? Não tem como. Porque feijoada não foi feita para comer à meia-noite, foi feita para comer de dia. E bem moderado ainda. Sabe por que você perde sono? Porque você está querendo comer a porção que Deus tem para você, mas não é para esse tempo.
É porque você não respeita o processo e o tempo de Deus, e você quer avançar nas coisas e alcançá-las antes, porque você tem pressa. Ah, mas e se eu não viver até esse tempo, querido? O poder da vida está na mão do Senhor. A tua preocupação não vai acrescentar um dia de vida para você. Se eu descanso meu coração nele, eu não me sujeito ao governo desse mundo. Por isso que Jesus estava no barco tranquilo, dormindo enquanto estava todo mundo desesperado. Sabe por quê? Porque ele não estava sujeito ao governo desse mundo. Porque ele tinha algo maior, ele veio de um lugar maior, ele governava sobre um lugar maior. E sabe o que eu encontro nesse exemplo de Cristo? Ele estava dizendo: ei, igreja, você precisa andar nesses lugares. Sabe por que as coisas do mundo nos afetam? É porque nós estamos andando muito raso ainda. Nós somos afetados a todo momento porque nós estamos presos às coisas daqui. Os nossos olhos só estão aqui, nós não estamos olhando para Cristo. Nós não estamos depositando a nossa esperança nele. A nossa oração não teria que ser para ausência de problemas. A nossa oração deveria ser hoje para que se cumpra toda a tua palavra para esse tempo. Porque quem não está sujeito às coisas desse mundo não está preocupado, está descansado no Senhor. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Sabe o que nós precisamos fazer, queridos? É olhar para dentro de nós esses dias e esquadrinhar o nosso coração, porque é impossível que o amor do Pai esteja em nós se nós estamos amando o mundo. Se as coisas do mundo determinam a nossa movimentação, o amor do Pai não está em nós. E como eu descubro isso? A palavra concupiscência, ela significa um grande desejo de bens ou gozos materiais. Desejo, anelo, anseio, desejo pelo que é proibido, luxúria. É sobre isso que o Senhor está falando. A concupiscência desse mundo é um grande desejo por coisas que não estão ainda acessíveis a mim. Você já viu alguém despreocupado perder o sono? Quem perde o sono, quem tem problema de estômago, gastrite, é quem anda preocupado com muitas coisas. E por que está preocupado com muitas coisas? Porque não parou para consultar o Senhor de tudo. Porque está preocupado em dar resultado, em dar resposta, em fazer segundo o que o mundo diz, em vez de ir para as Escrituras e fazer segundo aquilo que as Escrituras dizem. Pastor, então a gente não tem que ter sonho. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você precisa olhar para Cristo. Porque você olhando para Cristo, você vai ter os seus dias ampliados e multiplicados. Você vai viver mais. Você vai descansar no Senhor. Por quê? Porque você vai entender o tempo e o modo que Ele opera em todas as coisas. E você vai se sujeitar a isso. O que a palavra refuta é a concupiscência. Por quê? Porque ela gera em nós um grande desejo de fazer aquilo que Deus não quer que nós venhamos fazer. E a partir desse momento nós caminhando em concupiscência, nós estamos entrando em um lugar de pecado e de negação do senhorio de Deus nas nossas vidas. Todas as vezes que eu não ouço ao Senhor e que eu não me sujeito a Ele, eu estou negando a sua vontade, a minha vida. Nós atrasamos os processos de Deus na nossa vida porque somos desobedientes e apressados. Queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo. Não. As coisas precisam acontecer no tempo de Deus. A palavra soberba significa, nesse texto, uma certeza insolente e vazia. Sabe o que é um homem soberbo para Deus? Um cara insolente e vazio. É um cara arrogante, que confia em seu próprio poder e recurso, que despreza e viola vergonhosamente a lei divina e os direitos humanos. Uma presunção ímpia e vazia, uma pretensão que confia na estabilidade das coisas terrestres. Quando a palavra fala sobre soberba, ele está dizendo todos aqueles que confiam nessas coisas, eles são insolentes e vazios. Queridos, quando nós paramos de confiar em Deus, começamos a confiar na força do nosso braço, nós estamos sendo soberbos, insolentes e vazios.
arrogantes, que confiam no seu próprio poder e recurso. Sabe por que nós temos as coisas? É porque Deus nos dá. Aleluia! Ah, mas eu levanto cedo porque Deus deu você uma noite de sono. E sabe por que você levanta cedo? Porque Deus deu a vida para você acordar. E sabe por que você trabalha, você sua, você fica cansado? Porque Deus deu para você o privilégio da força e da sabedoria para desenvolver o que você está fazendo. E se você não entender isso, você vai morrer e você não vai fazer nada a partir disso. Então tudo que você faz é porque Ele deixou que você fizesse. A força que há em ti, a inteligência que você desenvolve os seus negócios, é porque Ele dotou você disso. Nossa, como eu sou bom. Cara, ninguém ia pensar nisso, só eu. Lembre que tudo o que acontece com você é para a glorificação do nome dEle. O governo desse mundo nos ensina a nos vangloriar das coisas e esconder a carta debaixo da manga para no momento certo a gente apresentar. Mas o governo dos céus, ele nos ensina a compartilhar a sabedoria para que todos alcancem o pleno conhecimento das coisas, para que ninguém peque e caia no caminho. Percebe a diferença? Então eu preciso deixar de ser alguém soberbo, porque um soberbo não consegue ser governado pelo céu. O céu não toca um soberbo, não porque o céu não quer, mas porque um soberbo não permite. Sabe aquela história? Não, eu vou para Deus, mas primeiro... O cara está 30 anos vindo na igreja. Olha, eu vou entregar minha vida para Deus, mas primeiro eu vou deixar disso. Cara, se está 30 anos tentando e não conseguiu, você vai tentar mais 30? Se entrega para Deus, Ele vai tirar de você essas coisas. Não, pastor, porque eu não posso fazer isso agora, porque eu tenho que resolver isso. Você não resolveu até hoje, entrega para Deus que Ele vai resolver. Mas Ele vai resolver do jeito dele, não do teu. E é por isso que você não entrega. Você sabe que do jeito dele a coisa vai apertar. A porca vai ser comprimida. O torque vai ser apertado. Aí nós inventamos a desculpa gospel, porque nós estamos trabalhando para que isso aconteça, para a gente poder chegar nesse lugar. Quando nós nos sujeitamos ao Senhor, Ele trata as áreas da nossa vida, nós deixamos de ser homens que andam em concupiscência e soberbos. Nós nos sujeitamos ao Senhor. A concupiscência da carne, ela significa algo que abrange o imediatismo, a satisfação pessoal e momentânea. A concupiscência da carne, ela atinge essas áreas da nossa vida sobre o comer, o beber, o sexo fútil e toda e qualquer carnalidade. Se esses desejos eles dominam a minha vida, é porque eu sou um homem inconcupiscente. É porque a carne ainda determina a minha movimentação. Existem 3 coisas nesse texto que me afastam totalmente do Senhor e que determinam o meu entendimento que o mundo está governando a forma de movimentação que eu estou vivendo. O fato de eu estar dentro da igreja, participando dos cultos, até de ministérios, não significa que o meu coração está alinhado no Senhor. O fato de eu ser bom de serviço não quer dizer que eu estou honrando ao Senhor da obra. O cara pode ser bom de serviço, bater o cartão às 8 da manhã, sair às 6h10 da tarde, fazer o melhor serviço de todo mundo, mas ser desleal ao seu patrão e falar mal dele todo dia e causar motim para destruir a sua empresa. O fato de você ser bom de serviço não significa que você está andando no padrão do céu. Porque o que determina o padrão do céu não é o meu serviço, mas é o meu relacionamento com o Senhor do serviço. Porque quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu sou transformado por Ele. É por isso que Deus não se impressiona com o nosso serviço, irmão. Deus não se impressiona. O que mexe, que toca o coração de Deus é o caráter dele impresso em nós. É por isso que ele fala assim: vistes o meu filho Jó? Por isso que ele olha, vê o meu filho Abraão, olha para o meu servo Davi. É por isso que Jesus fala para Pedro, Pedro, ó, Satanás pediu para peneirar você e eu deixei. E por que eu deixei? Porque eu sei que eu coloquei algo dentro de você que ele não vai conseguir trabalhar, tocar e destruir. A questão é, o que Deus colocou dentro de nós, será que isso está determinando a nossa movimentação? Será que nós não estamos só ligados às coisas da carne, às coisas imediatistas?
aquilo que nos satisfaz momentaneamente. Sabe aquele negócio assim? Não é pecado que eu vou dizer, é só um exemplo, tá? Você vai falar, meu Deus, é pecado tomar coca gelada. Não é não. Sabe aquele negócio que você está assim naquele dia de sol, aquele calor escaldante, você vê o desenho daquela garrafinha de 320 ml de Coca-Cola, trincando com gelo e limão, você fala, Senhor, se tivesse uma Coca-Cola agora. E aí você corre atrás daquilo, consegue, você toma, e aquilo satisfaz, mas é momentâneo, porque dali 2 horas você está sonhando com a Coca de novo. E por quê? Porque está ligado somente a coisas momentâneas, que resolvem momentaneamente satisfações pessoais, mas que não constroem nada no nosso homem interior. Que não nos levam para o conhecimento de Cristo. Em Hebreus 12, 16 e 17 diz assim, não haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. O cara tinha o direito de ser o primogênito, de receber a bênção da primogenitura, mas ele era imediatista. Ah, eu estou com fome, faz uma comidinha para mim aí. Ah, eu faço, mas tem um preço. Não dá nada, pode fazer, qual que é o preço? Não, cara, se me dá a tua primogenitura. Ah, faz aí. A atitude de Esaú perpetua na igreja dos dias de hoje ainda. Em detrimento do perdão e do falso entendimento da graça, a gente fala assim, vou fazer, depois eu peço perdão. Não dá nada. A graça me alcançou. Eu vou fazer. Não tem problema. Depois eu faço aquela oração e choro, porque eu já sei como é que eu comovo ao Deus. E aí peço perdão e tudo volta ao normal. Vai, bobinho, vai nessa para você ver. Esaú acreditou nisso e lá na frente ele teve um sério problema. Porque ele negociou algo que não deveria ser negociado. E por quê? Porque ele tinha um desejo imediatista. Querido, eu tenho um conselho para dar para você. Nunca tome decisões em meio às circunstâncias imediatas que você precisa resolver. Porque 95% das decisões baseadas naquela necessidade momentânea, elas vão te levar para um problema prolongado. E por quê? Porque você não parou para pensar. Você só foi lá e fez. Sabe aquele negócio da dívida? Que você faz uma dívida, aí quando você é apertado por alguém que está cobrando você, o banco começa a ligar meia-noite para você, cobrando você. Você vai lá e faz outro empréstimo para pagar aquela dívida. Só que na verdade você está pagando 3 dívidas com o valor de uma. E por quê? Porque você ficou preocupado em resolver algo momentâneo. E aí você vai perder o sono, você não vai dormir. Por quê? Porque você é um imediatista. Você já pegou o que não precisava e agora precisa pagar o que não precisava, pegando de novo o que você não precisa fazer. E por quê? Porque não parou para consultar o Senhor. Porque tinha uma necessidade imediata que precisava ser suprido. Uma vez veio uma pessoa conversar comigo, pedir aconselhamento. Ela falou, pastor, eu estou com um problema terrível. Eu falei, fala, meu irmão, qual que é o seu problema? Escreve aí no papelzinho do problema. Vou mandar lá para as organizações Tabajara, elas vão resolver para você. E ele chegou, não, pastor, estou com um problema terrível financeiro, fiz uma dívida assim. E agora eu não sei o que eu faço, se eu empresto dinheiro para pagar, porque eu não consigo, já estou com 3 atrasado, vai dar problema. Eu falei, tá, mas por que você fez uma dívida? Não, porque eu precisava comprar uma TV de 60 polegadas. Eu tinha que ter na minha sala, pastor, assim, é uma coisa que se eu não tivesse para assistir a Copa ia ter problema, ia ficar ruim. E eu preciso agora fazer eu queria que o senhor orasse por mim para que o banco libere o empréstimo para eu poder pagar isso que eu fiz. Miserável. Eu olhei para ele, dei um sorriso, beijei, abracei. Mentira, não fiz isso. Eu olhei para ele e falei, meu irmão, você guardou a caixa da TV, irmão? Guardei, pastor, porque eu gosto de guardar todas as minhas coisinhas. Falei, que bom. Então você vai fazer assim, ó. Você vai pegar essa TV, colocar na caixa, ir lá na loja e devolver para a loja. Não, pastor. Falei, porque assim você vai resolver o teu problema.
Não, mas eu queria. Mas você já fez errado, irmão. Bota a tua de 29 de novo lá em cima da prateleira. E você vai olhar para ela e vai dormir tranquilo, porque você não precisa da de 60. Aquele irmão saiu frustrado comigo, irmão. Porque ele achou que ia fazer a oração milagrosa. E Deus ia matar o gerente do banco ia dar o dinheiro para ele. E eu só fui para a palavra, ensinei o que a palavra diz. A palavra diz, se você não tem recursos para construir uma torre, não comece a construir a torre. Sabe por quê? Porque você vai envergonhar aquele que é teu pai. Então, antes de você construir a torre, você vai para as suas finanças e consulte se você tem condição de terminar ela. E eu disse para ele, vai lá e devolva. Não, não vou, vai. Você pediu um conselho, agora obedeça. Mas a loja não vai aceitar. Eu falei, vai. Nós fazemos as coisas e queremos resolver da nossa maneira, nós já erramos de fazer. Por quê? Porque estávamos sendo imediatistas. Ah, surgiu um negócio agora do outro mundo, eu vou fazer. Você tem como fazer? Não. Então não faça. Não, mas eu vou perder. Você não está perdendo nada, meu filho. Nós somos imediatistas, nós somos uma geração que está corrompida na sua carne, porque ela quer resolver as coisas momentâneas e esquece de pensar a longo prazo. De entender o que Deus está fazendo, de consultar o Senhor para se movimentar. A concupiscência dos olhos significa o quê? Ela abrange a cobiça, as conquistas materiais, a ambição, não do ser, mas do ter. Eu não estou preocupado em ser alguém, mas eu estou preocupado em ter bastante coisa para que todos vejam. E não importa como que eu vou obtê-las, eu vou obtê-las. Para isso, eu sujo o nome do pai, da mãe, dos irmãos, mas com tanto que eu tenha, está valendo. E por quê? Porque está sendo governado por este mundo. Não esqueça que nós estamos falando de 1 João 2,15. Nós ficamos tão preocupados em ter as coisas que nós esquecemos de nos tornar aquilo que Deus disse para nós nos tornarmos. Está sempre preocupado a ambição de ter as coisas. Por essa concupiscência, muitas pessoas abandonam a Deus, seus caminhos, por tornarem-se escravos dos seus trabalhos. E sabe por que abandona Deus? Porque ela vai orar e Deus não responde. E ela vai dizer, já que Deus não me dá, eu não preciso servir a um Deus que não me dá nada. E por que ela faz isso? Porque ela está sendo governada pelo Senhor deste século. Porque ela está sujeita ao governo desse mundo. E se o Senhor não suprir as suas vontades, esse não serve para ser seu Senhor. Na verdade não é Senhor, na verdade você é o Senhor e Ele é seu escravo. E aí você se afunda e se torna um escravo do teu trabalho, para quê? Para pagar as contas que você não deveria ter feito. E por quê? Porque você teve a ambição de se tornar algo fora do tempo de Deus. E você precisa agora fazer alguma coisa. Mas se tivesse primeiro consultado ao Senhor, você não estaria entrado nesse lugar. Essa pessoa ela não vai ter tempo para a família. Ela não vai aproveitar o dom da vida. E principalmente, ela não vai poder se dedicar e ter tempo para as coisas de Deus. E por quê? Porque ela escolheu ser governada pelo Senhor desse mundo. Não ameis esse mundo e nem o que há no mundo. Quando nós entendemos essas coisas, nós começamos a olhar para dentro de nós. Queridos, e a palavra dessa noite é justamente isso. É para que nós venhamos olhar para dentro de nós e ver o que precisa ser colocado em ordem. O quanto estamos amando a Deus e o quanto ainda somos governados por esse mundo. A terceira coisa que me fala sobre a soberba da vida. Abrange a ambição não do ter, mas a ambição do ser. Porque eu já tive tudo, agora eu preciso ser alguma coisa. Eu já conquistei o que eu queria, eu já consegui um monte de coisa. Agora eu preciso ser alguma coisa que os outros vejam. Aí não é mais a ambição de ter coisas tocáveis, mas é a ambição de ser alguém notado pela sociedade. Que alguém chegue e olhe para você, uau, como você é bom. Como eu queria ser como você.
Em detrimento de se tornar algo, nós negociamos princípios e passamos por cima de quem precisa ser passado para alcançar os nossos objetivos. Nós passamos pelo caminho, está lá o moribundo jogado, e nós falamos, não tenho tempo, eu tenho que ir para a minha campanha. Eu tenho que fazer a campanha, não posso perder. Não, mas ajuda o cara está caído no caminho, precisa de ajuda. Não posso. Eu tenho que fazer as coisas lá. Eu tenho que ganhar o meu dinheiro. Ah, ele que se vire, quem mandou ele cair pelo caminho? Quanto que nós deveríamos parar no caminho, levantá-lo, cuidá-lo, tratar suas feridas, colocá-lo em algum lugar seguro e depois prosseguir o nosso caminho. A palavra não diz que nós deveríamos parar de fazer o que estávamos indo para fazer, mas a palavra diz que ainda é mais importante cuidar do necessitado do que das nossas vontades, dos nossos prazeres. E é justamente isso que a palavra está dizendo. A soberba da vida, ela abrange a ambição não do ter, mas do ser. É a busca pelo reconhecimento, é a soberba, a arrogância, a prepotência. São características de um homem vaidoso. Ele conquistou tudo o que podia e agora ele precisa ser reconhecido por tudo que ele conquistou. E por quê? Porque ele está amando esse mundo. Não ameis esse mundo e nada do que há no mundo. Por quê? Porque se você amar esse mundo, você vai se tornar escravo desse mundo. Se você amar o dinheiro, você vai ser escravo do dinheiro. Se você amar o teu carro, você vai ser escravo do teu carro. Se você amar a tua casa, você vai ser escravo da tua casa. Quem amar, ame ao Senhor. Ame a tua esposa e ame os teus filhos. E faça com que as coisas sirvam ao propósito que Ele te chamou. Porque se você amar as coisas, você vai começar a desvalorizar as pessoas. E é justamente desse lugar que nós precisamos sair nesses dias como igreja de Cristo. Nós estamos colocando as coisas à frente daquilo que deveria ser prioridade. Preocupados em ter e não em se tornar alguém segundo o coração de Deus. E por quê? Porque nós estamos amando o mundo e as coisas que existem no mundo. Sendo que a nossa função é voltar para o princípio de tudo, olhar para o Éden e a partir do modelo que nos foi dado, construir segundo a vontade de Deus. Queridos, Deus quer para você uma vida abençoada e próspera, mas Ele não quer que você se torne escravo da prosperidade e da bênção. O problema é que nós buscamos a mão do Senhor e o favor do Senhor, mas nós não queremos andar com o seu coração. Não adianta nós só termos a mão e o favor e não desenvolver um coração reto, e um coração reto segundo o coração de Deus. Porque quando em nós é desenvolvido um coração reto segundo o seu coração, nós temos o seu favor, porque anda junto com o coração alinhado ao Senhor. A pergunta que eu faço para nós essa noite é como nós estamos lidando com essas coisas. Como que nós estamos vivendo? Será que esse versículo encontra em nós alguma coisa que precisa ser mudada? Será que a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida tem determinado a nossa forma de movimentação nesses dias? Não é para nós pensarmos em alguém lá fora, mas é para nós olhar para dentro de nós e perguntar qual é a corrida que nós estamos correndo. Qual é a esperança que nos move? Para onde nós estamos indo? Qual que é o propósito disso tudo? Se nós só estamos servindo ao Senhor pela benesse da bênção, nós estamos perdendo o nosso tempo. Porque fique tranquilo, Deus abençoa os maus e os bons. Você não precisa ser bom para Deus abençoar você, querido. A Bíblia diz que Ele dá o sol para os bons e para os maus. Ele dá chuva para os bons e para os maus. Ele dá colheita para os bons e para os maus. Ele dá riqueza para os bons e para os maus. Você não precisa viver uma vida falsa perante o Senhor para conseguir alcançar o favor dEle. Ele deu para todos. Não precisa ficar negociando coisas. Não, Deus, porque eu vou fazer assim e o Senhor vai me abençoar. Não, não, não. A vida relacional com Deus não está ligada a coisas, mas está ligada à entrega. Pare de reclamar, Senhor, aquele cara é terrível, é ruim, o cara é um miserável, mas olha o cara, tem um monte de coisa. Está escrito na Bíblia, se você ler, se você entender.
Que o sol nasce tanto para os bons quanto para os ruins, a chuva vem para os bons e para os maus, e naquele dia Deus vai julgar cada um segundo as suas obras. Então não fique preocupado com o que ele tem, se preocupe em se tornar aquilo que Deus disse que você precisa se tornar. Nossos olhos sempre estão ligados a coisas, enquanto deveriam estar ligados ao Senhor. Então nós não podemos viver uma vida religiosa nos enganando a nós mesmos. Eu vou servir ao Senhor, porque se eu não servir ao Senhor, vai acontecer isso. Irmão, não é tempo de viver o evangelho do medo. Esse não é o evangelho do Senhor. O evangelho de Cristo é o evangelho do amor. Aquele que ama ao Senhor e anda na sua lei, comerá todas as coisas melhores da terra. Por quê? Porque ama ao Senhor. E não porque tem desejo de comer as melhores coisas da terra. Nós temos que sair de um lugar de negociação e entrar para um lugar de entrega e devoção. Porque se nós estamos ainda negociando coisas, para obter coisas, nós não entendemos nada. Nós não entendemos o significado do chamamento de Deus, nós não entendemos o significado da cruz de Cristo, nós não entendemos o porquê Ele morreu por nós, nós não entendemos o porquê Ele nos chama para uma vida relacional. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Agora eu preciso olhar para o meu coração nessa noite e perguntar: Senhor, a que e a quem eu tenho amado nesses dias? Essa é a pergunta que eu preciso fazer para mim. A quem e a que eu tenho amado nesses dias? Eu não posso mais viver em iniquidade, não observando a lei do Senhor. Um homem que anda em iniquidade é um homem que não é íntegro na lei do Senhor. A iniquidade, ela me afasta do Senhor, ela me leva somente para as minhas vontades. Por que o amor de muitos esfriará, meus irmãos? É porque a iniquidade vai se multiplicar. E o que é iniquidade? Iniquidade é a falta de integridade e inobservância das leis divinas. É afastamento do propósito de Deus, culpa, defeito, reprovação divina. Trata-se de falta de retidão moral. No momento que eu passo a ser alguém iníquo, eu passo a não mais observar as leis do Senhor. Isso significa que eu estou amando mais o mundo e as coisas que existem no mundo. Porque no momento que as leis do Senhor não fazem mais parte da minha vida e das decisões que eu preciso tomar para reger a minha vida, então eu estou me tornando um homem iníquo. Eu posso estar na igreja, estar nos cultos, funcionando em ministérios, mas mesmo assim, eu estar em iniquidade. E por quê? Porque o amor se esfriou. E porque o amor se esfriou, porque eu amei mais esse mundo e as coisas que estão no mundo do que ao Senhor. A gente às vezes parece que está ficando meio saudosista. Mas na verdade não é saudosismo, é Deus nos trazendo a lembrança daquilo que nos traz esperança. O tempo que você ia para as reuniões da igreja e você não precisava ter uma banda totalmente alinhada e boa. Tinha lá o irmãozinho tocando violão e dizendo que o diabo arrancou o corinho da cabeça dele. E Deus estava nas nossas reuniões. E quando eu não tenho momento de oração, todo mundo em santa devoção dobrava os seus joelhos nas suas cadeiras. E Deus vinha. E não tinha um fundo musical. Não tinha uma letra da hora fazendo a nossa alma chorar. Mas tinha um santo temor dentro de nós. Em que nós dobrávamos os nossos joelhos e sabíamos que Ele estava presente no recinto. E nós simplesmente nos sujeitávamos à Sua presença. Hoje nós inventamos melodias bonitas, letras que tocam a nossa alma. E mediante isso nós nos prostramos em uma adoração mentirosa. Porque não muda a nossa caminhada. O que nos falta, amados, nesses dias é nós olhar para dentro de nós e não mais para fora. E encontrar novamente dentro de nós um santo temor pelo Senhor. É voltar aos primeiros dias e às primeiras obras. É voltar ao amor genuíno pelo Senhor e pela vontade dEle para as nossas vidas. É um tempo de não mais olhar para fora, não é um tempo de nós ficar preocupados com as feridas que nos foram causadas. É um tempo de nós deixar o Senhor passar o metiolate em nós e doer um pouquinho. É um tempo de nós nos sujeitar a ser curados pelo Senhor. Ai, porque eu estou cheio de problema, querido.
A grande maioria dos problemas que você diz ter são aqueles que você mesmo criou para você se esconder atrás deles. E quando você abre mão de viver uma vida miserável, de toda hora estar com uma telha se raspando e se entrega para que Deus cure toda a lepra, você terá novamente uma carne sã e curada. Agora tem que haver em nós a disposição de sermos expostos pelo Senhor e sermos curados. Não é mais um tempo de nós ficarmos olhando para fora e criticando as movimentações dos nossos irmãos, mas é um tempo de olharmos para dentro e consertarmos os nossos altares perante o Senhor. Amém. Queridos, o maior crítico e perseguidor da igreja nesses dias é a própria igreja. O maior perseguidor da igreja são os irmãos. Tanto é que tem até um site chamado Fuxico Gospel que serve para isso. O nome já é diabólico, Fuxico. O que é fuxico? É fofoca. O que é fofoca? Deus abomina. Então é de Deus? Não, é do Satanás mesmo. E só existe isso para falar mal dos irmãos. Não, mas não estou falando, só estou trazendo assim a memória para que os irmãos fiquem atentos. Fofoca gospel. O maior crítico, o maior perseguidor do evangelho hoje, o diabo não precisa nem usar o mundo, ele está usando a própria igreja. E por quê? Porque a igreja está sujeita às coisas desse mundo, porque ela está amando o mundo. Se o Zig não compactua com a mesma ideia que eu, vou dar um jeito de derrubar ele perante os meus irmãos para que ninguém compre a ideia dele. Sendo que a ideia dele, ela colabora para a construção do corpo. E por que nós geramos tanta intriga no nosso meio? Porque nós estamos defendendo as nossas verdades e não a verdade do Senhor. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe o que esse texto está dizendo? Ele está dizendo: abra mão das suas verdades, das suas teimosias, dos seus conceitos pré-estabelecidos e conheçam a verdade. E a verdade vai me libertar do quê? De mim mesmo. Porque quando eu sou liberto de mim mesmo, eu estou livre para viver com os meus irmãos diferentes de mim. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por quê? Porque Cristo é a verdade. Nele descansa toda a verdade e a sabedoria. Por que a igreja se encontra em um momento tão difícil dessa forma? Nós estamos passando uma imagem bonita, mas na verdade está podre. Sabe aquele negócio? Você mostra aquela torta de maçã, coisa mais linda, aquela casca linda, aquela maçã maravilhosa, mas quando você fura está cheio de bicho. E por que isso? Porque nós estamos amando mais o mundo e as coisas que estão no mundo. Porque nós precisamos mostrar para alguém lá fora que vale a pena fazer parte daquilo que nem a gente mais acredita. Vem para a igreja é melhor, Deus é maravilhoso. O cara olha para você, tá, e por que você está nessa? Por que ontem você estava reclamando da vida para mim, xingando todo mundo? Por que você está brigado com o teu pai? Por que você está traindo a tua mulher? Por que você não respeita os teus filhos? Para que eu vou fazer parte disso? Porque nós estamos amando mais o mundo e as coisas que estão no mundo do que a Cristo. Então essa igreja não tem como trazer o desejo, a fome e a paixão dos que estão lá fora. Ela primeiro precisa ser curada das suas mazelas. Para que haja prazer, primeiro nós precisamos amar ao Senhor. Nós precisamos voltar a amar ao Senhor e não estar nos degladiando uns aos outros. Nós precisamos aprender a nos sujeitar ao corpo de Cristo. E se sujeitar ao corpo de Cristo, está dito que você vai sujeitar aquilo que você não quer acreditar, mas que também faz parte da verdade de Cristo. Aleluia! O que nos falta, na verdade, nesses dias, é nos humilhar dentro de nós. Para que nós venhamos nos tornar a igreja que precisa ser. Para o cumprimento da palavra para os nossos dias, nós precisamos fazer o caminho do arrependimento. Nós precisamos fazer aquilo que Jesus fez naquele dia, quando tinha um monte de gente com pedra na mão, para atirar na mulher, dizendo que a lei dizia, e que a lei dava permissão a eles apedrejá-la, porque ela foi pega cometendo o adultério. E Jesus, na sua sabedoria, Ele não disse que eles estavam errados.
Ele só confrontou eles com os seus próprios pecados. Ele disse para aquele povo que estava todo atônito, sabe aquela igreja? Não, porque nós temos que fazer justiça, defender o nome de Deus. Irmão, Deus não precisa ser defendido, Ele é soberano. Vamos defender o nome de Deus, estão pichando o nome de Deus e vamos tacar pedra mesmo. Estava todo mundo ali querendo fazer a lei acontecer, porque eles estavam certos. Porque Moisés deu permissão, ela foi pega. E Jesus olha para aquele povo e diz bem assim, então tá bom. Só que assim, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem de vocês não tem nenhum pecado, os que estão com a pedra na mão, atire a primeira pedra. Cessou o barulho, cessou a gritaria, ninguém mais queria defender a igreja. Ninguém mais queria defender aquilo que ela acreditava. E aí Jesus levanta a cabeça e pergunta para a mulher, onde estão os teus acusadores? E ela diz, eles se foram. Ele fala, então nem eu te condeno, vai em paz. A gente está sempre preocupado com o pecado do outro, mas não olha para dentro da gente. A gente está sempre preocupado em querer fazer justiça, sendo que Cristo é a nossa justiça. A gente está sempre preocupado em defender alguma coisa, porque eu tenho que defender. Não, cara, você precisa servir ao Senhor. O maior exemplo de como servir a Deus, de como se tornar um herdeiro do reino de Deus, está na vida de Jesus. Não é porque você está certo que você tem o direito de tacar pedra. Você tem o direito de abrir mão da pedra e abraçar o teu irmão para que ele se arrependa e volte para os caminhos do Senhor. Nós temos que jogar as pedras ao chão. E nós precisamos pegar nesses dias um coração que ama e um coração que não se ofende. Nós precisamos nos tornar a igreja que Cristo espera para esses dias. Uma igreja que vai se fazer conhecida e vai fazê-lo conhecida por meio de um coração alinhado com o seu coração. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Deus continua amando a mesma coisa que Ele sempre amou. Deus ama pessoas. Ele continua apaixonado pela sua criação. E se você não ama aquilo que Ele ama, você não faz parte e não tem parte com Ele. Por mais ruim que a pessoa seja, você precisa amá-la. Porque o amor pode transformar ela. O amor pode mudar ela. O amor pode fazer toda a mudança nela. Ah, pastor, se você não mudar ela, tenha certeza que vai mudar muito você. Porque o amor, ele pode muito em seus efeitos. Aleluia! O que nós precisamos esses dias é deixar de amar o mundo. E deixar de encontrar sempre uma razão para estar certo. Sabe aquele negócio? Você chegar na igreja e querer dar carteirada nos irmãos? Sai desse lugar, irmão. Porque senão Deus vai vir dar uma carteirada em você e vai doer pra caramba. Não, porque eu sou, filho. Na Bíblia só existe um sou, e um sou, o eu sou que existe na Bíblia está acima de todas as coisas. Nós não somos nada, nós somos todos iguais perante ao Senhor. Estabelecidos em lugares diferentes, porque Ele nos colocou, mas não nos dá o direito de querer manipular e mandar nas pessoas. Nós precisamos sujeitar o nosso coração em amor, porque aquele que ama serve. E não serve somente o seu benefício, mas serve a todos. Ah, eu vou servir você, Daniel, porque você está me ajudando e eu vou ter benefício com você. Então eu vou servir você. Mas Daniel resolveu não me ajudar mais, miserável. Não tenho mais parte contigo. Vou achar outro para servir, você não serve mais para mim. Jesus serviu a ceia para Judas, irmão. Mesmo sabendo o que ele ia fazer. Jesus sentou à mesa com homens que estariam traindo ele a partir do momento que ele fosse levado ao sinédrio. Ele serviu. É por isso que nós precisamos entender que o governo desse mundo nada tem para nós. O governo desse mundo, nenhuma lei dele é boa para gerar em nós o coração do Cristo. É por isso que nós não podemos nos sujeitar ao governo desse mundo. Nós precisamos ser transformados pela renovação do nosso entendimento. E quem vai renovar o nosso entendimento? O único capaz de renovar o nosso entendimento é o Espírito Santo de Deus. Ninguém mais vai fazer isso. Então a minha oração nessa noite, o desejo do meu coração para a minha vida e para você, é que nós venhamos parar de ouvir o que o nosso coração está dizendo.
o que as nossas necessidades estão clamando, e nós venhamos ouvir ao Senhor. E ouvir ao Senhor é estar atento ao que Ele está dizendo. E estar atento ao que Ele está dizendo é estar sujeito a se mover segundo o que Ele está dizendo. Não adianta nós virmos ouvir um monte de coisa, mas não escutar nada. Eu, por exemplo, estou aqui ouvindo um monte de coisa, estou ouvindo o teclado tocar, as crianças entrarem, as cadeiras mexerem, folhas sendo mexidas. Eu estou ouvindo um monte de coisa, mas o que eu estou escutando? Quando eu escuto, é porque eu estou atento a um som, e aquele som vai alinhar o meu coração ao que Ele está dizendo. Quando nós falamos sobre ouvir e escutar ao Senhor, nós estamos dizendo que nós precisamos estar atentos ao que Ele está dizendo no meio de um monte de barulho que nós estamos vivendo. O mundo anda muito barulhento, é por isso que os nossos ouvidos precisam estar atentos. É por isso que os nossos ouvidos precisam estar atentamente ligados ao Senhor. Deuteronômio 28:1 diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Se atentamente ouvires a voz do Senhor. Sabe o que esse versículo diz para mim? Eu posso estar no meio de um monte de barulho, mas eu estou atento ao que Deus está dizendo. Você não pode estar disperso nesses dias. Nós vivemos num tempo de muito barulho, muito movimento, mas nós precisamos estar atentos ao que Ele está dizendo. Porque essa atenção vai nos levar ao cumprimento da sua promessa nas nossas vidas e do nosso propósito para com Ele. Não se perca pelo barulho, mas esteja com os teus ouvidos atentos ao Senhor. Se coloque de pé. Não é mais tempo de nós questionarmos, mas é tempo de nos sujeitarmos. Aleluia. Abrace alguém, para nós orarmos juntos agora. Você não vai orar por você, você vai orar por alguém que você abraçou. E a nossa oração nesse momento vai ser: Senhor, nos dá um coração igual ao Teu. Nos dá um coração submisso. Nos dá mãos limpas e um coração puro. Coloque em nós um espírito quebrantado, um coração quebrantado. Você não vai orar pedindo coisas, irmão, você vai orar abrindo mão de coisas. Você vai orar para que você possa servir essa pessoa a qual faz parte do mesmo corpo de Cristo que você. Pai, nós oramos essa noite, Senhor. E a nossa oração é para que nós possamos entrar no padrão daquilo que Tu queres para nós nesses dias. Existe um padrão estabelecido pelo Senhor, e nós precisamos seguir esse padrão e entrar nele, para que sejamos uma igreja segundo a Tua vontade, para que sejamos uma igreja segundo aquilo que o Senhor espera. Nós não queremos, Senhor, amar o mundo, nem as coisas que existem no mundo. Nós não queremos ser soberbos, Pai, arrogantes. Nós não queremos viver em concupiscência, Senhor, mas nós queremos estar sujeitos ao Teu senhorio. Nós queremos estar atentos e ouvindo o que Você está falando nesses dias. São dias de muito barulho, de muitas conversas, de muitas falácias, de muitas doutrinas, de muitas mentiras, de muitas verdades mentirosas, que na verdade foram tiradas de uma verdade soberana, mas escondidas em uma mentira, Senhor. São dias de manipulações, dias em que as pessoas tentam manipular as outras para alcançar algo e para conquistar coisas. Senhor, nós estamos vivendo dias de muito barulho. Mas a minha oração é que os nossos ouvidos permaneçam atentos a ouvir o que Tu tens dito nesses dias. A minha oração é que os meus ouvidos permaneçam atentos ao Senhor. Que eu não me perca, Senhor, no meio de tantas coisas. Que eu não me perca no meio do apelo desse mundo. Que eu não me perca, Senhor, no meio do que o mundo está oferecendo. Que eu não seja enganado, ludibriado ou, Senhor, conquistado pelas coisas que esse sistema manda para nós. Mas que nós venhamos ser, Pai, pessoas que andam na contramão do sistema e vamos trazer, Senhor, ó Pai, e trazer a clareza e a revelação do Teu reino para esse lugar. Trazer a legislação de um reino que governa sobre todas as coisas. De um reino de equidade, de um reino de amor, de um reino de justiça, de um reino que ama, que alcança e que serve, Senhor.
Nós oramos para que o nosso coração seja alinhado, e nós pedimos perdão a Ti se temos amado mais o mundo e as coisas do mundo, se temos, Senhor, procurado adequar a nossa vida ao que o mundo diz e não ao que a Tua palavra diz. Nós queremos essa noite pedir a Ti, Senhor, alinhe o nosso coração, tira todo o falso amor, tira todo o falso amor do nosso coração, tira o amor mentiroso, que nós nos enganamos a nós mesmos dizendo que Te servimos, mas na verdade só Te servimos pelas benesses, não porque Te amamos, Senhor. Tira a falsidade do nosso coração, coloca no coração, Senhor, de cada um aqui presente nessa sala, daqueles que nos ouvem, Senhor, pela internet, coloca nos nossos corações o desejo de ser alinhado por Ti. Coloque em nossos corações, na nossa mente, a vontade de sermos trabalhados pelo Senhor, de, Senhor, encarar as nossas mazelas, de encarar as verdades dentro de nós, e olhar para dentro de nós e falar: Senhor, eu sou isso aqui, Senhor, mas eu preciso ser mudado, Pai. Confronta-nos nessa noite, Senhor, de dentro para fora, Pai. Muda a nossa caminhada, corrige o curso das nossas vidas, para que nós não venhamos, Senhor querido, envergonhar o Teu nome, para que nós não venhamos ser bons em discursos e ruins em práticas, Senhor. Nós oramos para que seja gerado em nós um coração disposto a ouvir e obedecer, um coração disposto a se arrepender, um coração disposto a começar de novo, um coração disposto a largar todas as coisas que nos prendem e, Senhor, seguir o rumo ao alvo que é Cristo. Um coração disposto a abrir mão, Pai. Abrir mão até daquilo que não é, Senhor querido, pecado e proibido, mas nós sabemos que aquilo está impedindo o nosso crescimento em Ti, Senhor. Abrir mão até das coisas, Pai, que nos são permitidas, mas que não nos são lícitas fazer, Senhor. Eu oro para que o nosso coração, Senhor, nesses dias seja confrontado pelo Teu Espírito. Eu oro para que nós sejamos, Pai, confrontados pelo Teu Espírito, porque quando somos confrontados pelo Teu Espírito, também somos corrigidos pelo Teu Espírito. E quando somos corrigidos pelo Teu Espírito, somos alinhados pela Tua Palavra. E quando somos alinhados pela Tua Palavra, nós passamos a Te amar mais do que amamos esse mundo, Senhor. Gere em nós o desejo de Te amar, o desejo de conhecer a Ti, Senhor, o desejo de sujeitar todas as nossas coisas a Ti, o desejo de nos sujeitar a Ti, a ponto de chegar o momento que nós não vamos dizer que as coisas são nossas, mas tudo é Teu, Senhor. Tudo Te pertence e nós usufruímos porque o Senhor nos dá a graça de usufruir, o Senhor nos permite isso, Pai. Nós oramos para que em nós seja gerado um coração igual ao do Teu Filho, Senhor, para que nós possamos ter a mente e o coração do Senhor e nos mover nesse lugar, em o nome de Jesus. Essa é a minha oração pela minha vida, pela vida dos meus irmãos.